Opa, vocês estão bem? Que bom. Obra nova no canal Ultimate Devouring System. Se gostarem, deixe o like e comente para a parte 2. Se você for novo por aqui, bem-vindo e se inscreve. Se está gostando do canal, por favor, nos apoie com um grupo de membros por R$ 5. Era noite. Em um quarto em um prédio alto, nosso protagonista estava sentado em uma cadeira, exclamando enquanto jogava um jogo. Ele clicava rapidamente no mouse, sem acreditar que conseguia encontrar oponentes tarde da noite. Dentro do jogo, ele lutava contra o inimigo. O protagonista estava louco para derrotar seu oponente para se tornar o primeiro jogador a atingir o nível máximo e conquistar o prêmio de US$ 1 milhão dado ao top 1 desse jogo. Ele finalmente derrota seu inimigo e sorri satisfeito. Na tela, a palavra devorar aparece e ele clica animadamente com o mouse devorando seus itens. Uma luz brilhou e iluminou todo o quarto. A luz que saía do computador era tão intensa que ofuscava o protagonista. Quase cego, o protagonista amaldiçoou enquanto se cobria da luz que iluminava e se materializava em seu quarto. Do lado de fora, um pilar de luz brilha no céu. Depois disso, seu quarto voltou a ficar silencioso. Em outro lugar, a lua cheia brilhava em uma noite chuvosa. Na mansão da família E, a chuva continuava a cair. Nesse momento, um fantasma surgiu do nada. O protagonista havia se transformado em um fantasma e flutuava no ar enquanto observava seu entorno. Ele não pôde deixar de soltar uma maldição, se perguntando se estava vivo ou morto. De repente, ele foi puxado para baixo. Do alto, ele caiu na floresta próxima. Ele não se machucou e notou um pé saindo do seu peito e ficou chocado quando o pé passou através de seu corpo. Ele olhou para cima e viu a aparência da pessoa, que parecia um assassino. Desta vez, uma voz de reclamação de um homem descontente foi ouvida. Os assassinos resmungaram em resposta, enquanto o protagonista ficou atrás dele se perguntando se o homem estava falando com ele. No entanto, ele ficou petrificado. O homem que apareceu era uma versão idêntica a ele. Enquanto os assassinos continuavam a se exibir porque seu plano havia sido bem sucedido ao atrair o homem, ele estava distraído ao ver o quão bonito ele e o homem eram. Conforme a confrontação continuava, ele percebeu que ambos os lados não podiam vê-lo. Os assassinos tiraram suas máscaras e debochavam do homem que tinha o mesmo nome que o protagonista. Ele havia caído facilmente em suas armadilhas. He Xuan reconheceu o assassino chamado Shen Song como alguém que ele havia derrotado facilmente e perguntou se ele ansiava por apanhar mais. O figurante não pôde aceitar as palavras de He Xuan e argumentou que perdeu por descuido. Então, agora ele trouxe seu irmão mais velho Shen Feng. Sem demora, a aura de Shen Feng rompeu, declarando que daria uma lição a He Xuan que ele nunca esqueceria. Ele mostrou seu poder. O chão tremia e a poeira explodia por toda a parte enquanto ele avançava em direção a He Xuan. Num piscar de olhos, Shen Feng chegou sobre ele. No entanto, He Xuan estava preparado. Ele recebeu o ataque de Shen Feng com a arte marcial de 4º grau de sua família, os punhos penetrantes. Ao lado, o protagonista ficou impressionado pensando que seria ótimo ter um corpo para cultivar. Por outro lado, depois que Shen Song viu He Xuan permanecer ileso apesar de receber o golpe de seu irmão mais velho Shen Feng, seu ódio ressurgiu. Ele não conseguia acreditar que He Xuan podia lutar em igualdade com seu irmão mais velho, mesmo estando em um estágio inteiro abaixo dele. À medida que a luta continuava, He Xuan acabou tendo vantagem. Shen Song sorriu sinistramente. Ele não poderia permitir que He Xuan se desenvolvesse e atingisse todo o seu potencial, roubando o lugar da família Shen na cidade Linhun. Shen Song tira uma faca escondida em sua mão. Ele culpa o cara por ter um talento imenso. O fantasma do protagonista ficou alarmado ao testemunhar as ações dele. Enquanto seu irmão mais velho e o cara estavam envolvidos em uma luta acirrada, ele se aproxima silenciosamente com a intenção de matar. O protagonista tenta alertar gritando bem alto, no entanto foi em vão. He Xuan foi perfurado pela faca de Shen Song. A faca atingiu suas costas e saiu pelo peito. Os olhos de Shen Feng se arregalaram com o ataque sorrateiro de seu irmão. No entanto, o sorriso cruel de Shen Song se alargou depois que ele teve sucesso e proclamou a morte de He Xuan em suas mãos. Desprezível, He Xuan grunhiu, enquanto o sangue escorria por sua boca. Enquanto Shen Song continuava a zombar do gênio mais talentoso da cidade por morrer em suas mãos. O protagonista ficou desapontado ao ver alguém ser derrotado por uma adaga comum de baixo nível. O coração do cara parou de bater e Shen Feng eventualmente aceitou o resultado. Com um baque, He Xuan caiu no chão. Após confirmar que ele tinha ido de comes e bebes, os dois irmãos se retiram. Depois que os dois irmãos saíram, o protagonista se aproxima.
Silenciosamente ele deu seus passos perto do corpo morto. Ele pensou que Ren Xuan parecia muito com ele, mas no final ele ficou desapontado. Ele se perguntava por que tudo tinha acontecido, qual era a ligação para ele aparecer diante de um cara assim. Vendo Ren Xuan afogando em seu próprio sangue, ele não pôde deixar de dar um sermão, questionando por que lutar de frente contra alguém que queria tirar sua vida. Se fosse seu avatar no jogo, ele faria com que eles corressem em círculos. Um leve sentimento de pena apareceu no rosto do protagonista ao notar que os olhos do cara permaneciam arregalados mesmo após sua morte. Ele estendeu a mão para ajudar o cara a fechar os olhos. Enquanto fechava os olhos, ele instruiu He Xuan a ser inteligente em sua próxima vida. Foi então que experimentou uma mudança estranha. Sua aparência se tornou dourada e distorcida. Logo, a alma do protagonista se desfez completamente. Mais tarde, a chuva parou. Céus limpos finalmente apareceram na mansão da família He. Nas proximidades, se ouvia alguém gritando desesperada. Então, uma imagem embaçada de uma garota apareceu. A garota, Lin tinha lágrimas nos olhos ao ver seu jovem mestre acordar, claramente preocupada. O jovem mestre se sentou e confortou a garota, afirmando que estava bem. O protagonista se perguntou por que ele conhecia o nome da empregada de Ren Xuan. Mantendo a calma, ele pediu um espelho à pequena garota. Nessa hora, o protagonista se viu. Ele percebeu que reencarnou em Ren Xuan, que havia morrido de forma lamentável. Foi então que ele se lembrou de como Shen Song se referiu ao dono do corpo como o gênio número 1 da cidade Linhun. O título de gênio fez que ele sorrisse pensando que viveria uma vida melhor, buscaria vingança e se tornaria o mais forte do mundo em vez do falecido Ren Xuan. Para ele, a cultivação era magnífica. Ele, agora o proclamado gênio, tentou fazer o que havia visto em programas de TV e lido em novels. No entanto, vomitou sangue e sentiu uma dor insuportável. Tossindo com força, ele desabou no chão, perguntando o que estava errado. A garota lhe entregou um copo de água e transmitiu a notícia. O Dantian dele havia sido destruído e a cultivação havia sido aniquilada. O silêncio tomou conta do ambiente. Ele estava desanimado, após seu sonho de se tornar o mais forte do mundo ter desaparecido antes mesmo de começar. A garota o consolou para acalmá-lo e revelou que havia uma maneira de recuperar seu Dantian quebrado. Um ginseng centenário guardado na tesouraria da família poderia restaurar seu Dantian quebrado. Ao ouvir isso, a vida retornou ao seu rosto desanimado. Ele pediu que a garota o guiasse para a tesouraria imediatamente. Mais tarde, naquele dia, o clima melhorou. Ren Xuan saiu do seu quarto, o que fez as pessoas ao seu redor se reunirem em sussurros. E todas estavam chocadas ao ver o rosto pálido e a aparência frágil de seu jovem mestre. Eles estavam cientes do ataque repentino e sabiam que ele havia se tornado um inválido. Enquanto continuavam a sussurrar, ela prosseguiu caminhando com a garota, sentindo o peso de cada passo que dava. Logo, ela apontou para a tesouraria à frente. O edifício também chamou a atenção dele. Uma pessoa sentada à frente de uma mesa com 2 guardas de cada lado apareceu em sua visão. O homem continuou a abanar-se elegantemente enquanto olhava silenciosamente para o protagonista e à medida que ele se aproximava, os guardas o impediam de avançar. A jovem gritou com raiva com o homem sentado, o terceiro mordomo da casa, dizendo por que eles estavam tratando o jovem mestre como um estranho. O terceiro mordomo acena calmamente. Ele encarou o protagonista e perguntou preguiçosamente por que ele tinha vindo após se desculpar por não reconhecê-lo. Atrás das lanças cruzadas, ele respondeu que veio em busca do ginseng centenário. O terceiro mordomo acenou com a cabeça e pediu que ele mostrasse o bilhete de permissão do patriarca. Ao lado, a jovem perguntou com raiva por que estava pedindo o bilhete de permissão quando o jovem mestre sempre pôde pegar qualquer item que precisasse na tesouraria antes. O terceiro mordomo bateu na mesa e retrucou que ela já devia saber a resposta. Em seguida, o terceiro mordomo aponta seu leque e declarou que He Xuan não tinha direito de retirar recursos da tesouraria desde que se tornou um inválido. Ao ouvir suas palavras, a garota protestou, perguntando por que eles se voltaram contra o jovem mestre quando ele estava precisando. O terceiro mordomo permaneceu impassível e afirmou que estava sendo educado. Se fosse qualquer outra pessoa, ele teria mandado os guardas o expulsarem. As palavras do terceiro mordomo deixaram o protagonista sem palavras. No entanto, o ancião ainda não havia terminado e revelou que ele seria enviado para gerenciar os negócios da família em um distrito distante. O protagonista ficou desolado. O prestigioso jovem mestre da família havia se tornado um mendigo em uma única noite. Bufando, ele se vira chamando a jovem. Enquanto se afastam, ela sugeriu que eles deveriam procurar diretamente o patriarca, já que as palavras do terceiro mordomo não podiam ser confiáveis.
Ao ouvir a garotinha, o terceiro mordomo zombou, pensando que ele ainda se considerava o gênio número 1 da família. Em seguida, uma serva apareceu diante deles. Com um rosto preocupado, ela informou ao protagonista que o patriarca estava procurando por ele. Ao lado, a garota declarou que essa era uma boa oportunidade para que eles descobrissem o que raios estava acontecendo ali. Depois de um momento de silêncio, o protagonista perguntou à serva por que o patriarca o havia chamado. Ela abaixou a cabeça e ponderou por um momento. Depois de escolher suas palavras, ela respondeu que a família Lee havia enviado alguém para anular o noivado. A garotinha ficou chocada ao ouvir a notícia. No entanto, o protagonista estava calmo e pensou que esta era sua chance de virar o jogo. Enquanto caminhavam, a jovem reclamou sobre como era desprezível da parte da família Lee sugerir o casamento e depois anulá-lo ao saber sobre a situação dele. Mais tarde, na sala principal da família He, um grupo de pessoas estavam reunidos lá dentro. O protagonista apareceu diante de todos e chamou seu primeiro tio. Um dos homens o cumprimentou e informou sobre o noivado entre a família Lee e a família He e o desejo deles. No entanto, antes que seu primeiro tio pudesse terminar, ele respondeu que sabia que eles anulariam o noivado. Afinal, ele era um inválido com um dantian quebrado. Alguns homens que estavam de costas para ele permaneceram em silêncio ao ouvir suas palavras. Um momento depois, um dos homens colocou a xícara de chá na mesa e afirmou que ele estava enganado e que não seria razoável anular o noivado, pois ele quem o arranjou. O outro homem ao lado também acrescentou que a senhorita Lee, sua noiva, foi tomada como discípula dos anciões do clã Tianhu, e eles foram forçados a vir anular o noivado para o bem-estar de sua família. O protagonista sorriu e ridicularizou como a família Lee recorria a desculpas para intimidar um inválido. Ao lado, um homem suspirou e expressou como os jovens de hoje em dia são ignorantes. Ele explicou que, como sua noiva se tornaria discípula dos anciões do clã, sua família He poderia ser aniquilada quando os gênios da seita que tentassem cortejá-la descobrissem que ela já estava noivada. Inconvincente, o prota questionou como eles seriam arrogantes ao ponto de não considerarem as leis do império e atacarem sua família. O homem riu com vontade ao ouvir as palavras dele. Depois de um tempo, ele proclamou que o jovem estava desinformado, pois não apenas os gênios do clã, mas até mesmo ele, como um mero protetor, não tinham medo do império. Um poder inimaginável apareceu na mão do homem que declarou que seu clã poderia destruir o império que o jovem considerava poderoso além da imaginação. O poder do homem destruiu a longa mesa e sua aura explodiu na sala. Uma atmosfera opressora surgiu repentinamente. Mesmo o protagonista foi pego desprevenido. O homem mostrou seu poder e disse que precisava apenas mover um dedo e o império seria destruído. O prota estreitou seus olhos e mergulhou em pensamentos. As pessoas ao redor ficaram em silêncio e só puderam fechar seus olhos. Ele não esperava as palavras do homem. Seu primeiro tio também permaneceu em silêncio dessa vez. O prota não conseguia acreditar que todos haviam começado a suar frio depois de ouvir as bravatas do homem. Logo, o homem perguntou a ele qual seria sua decisão. Ao lado, o homem da família Lee assegurou que devolveriam os presentes contanto que He Xuan anulasse o noivado. Ao ouvir isso, um pensamento brilhante surgiu repentinamente na mente do prota. Ele ficou muito satisfeito ao perceber que ainda tinha os presentes. O pai dele havia deixado para ele um dote no valor de milhões. Se ele conseguisse obter 3 vezes o valor disso, poderia comprar medicamentos para reparar seu dantian. Pensando nisso, ele expressou que não se importava em anular o noivado. No entanto, ele esperava 3 vezes o valor do dote fosse devolvido como um pedido de desculpas. Seu primeiro tio se levantou de sua cadeira para o impedir. Ele sorri e o tranquiliza, dizendo que não era para ele se preocupar. No final, o primeiro tio ficou sem palavras. O prota disse que seria motivo de chacota se concordassem facilmente em anular o noivado. Além disso, ele afirmou que a família Lin e a seita Tianhuan eram facções justas e fortes, e não seria bom se espalhassem notícias de que estavam quebrando promessas e atacando os fracos. O rosto de Qin Lin escureceu. Despreocupado, o prota expressou novamente como o nome da família Lin seria manchado ao sair a notícia que estavam intimidando os indefesos. Após dizer tudo isso, ele olhou para o tio Lin com os olhos astutos. Ele propôs que anunciaria que estava anulando o noivado por conta própria em troca de 3 vezes o valor que seria devolvido. O tio Lin fica sem palavras e seu rosto escureceu ainda mais. O protetor da seita, Tianhu, riu alto ao ouvir a condição do jovem. Ele sabia que estava sendo chantageado, mas concordou no final. O tio Lin entrou em pânico ao ouvir as palavras do ancião, pois 300 milhões era uma quantia muito alta. O ancião o assegurou que estava tudo bem enquanto algo se materializava em sua mão. Então, uma pequena garrafa apareceu.
Ela continha 2 pílulas da coleta do espírito no valor de 150 milhões cada. O ancião joga a garrafa em direção ao prota. No entanto, ele ficou frustrado. Se ele soubesse que o homem concordaria facilmente, teria pedido 5 vezes o valor do dote. Após sofrer essa perda, ele pediu à garota o contrato de noivado. Depois de concordar com o pedido de seu jovem mestre, ela trouxe o contrato com o rosto triste. Num instante, o contrato foi queimado. Enquanto ela ainda estava em choque, o ancião e o tio passam por ela ao saírem. O prota olhou para a costa deles quando pensou algo. Ele parou apressadamente o ancião e perguntou seu nome. O ancião parou em seu caminho e perguntou se o garoto planejava vingança. No entanto, ele tinha pensamentos diferentes. No futuro, ele esperava conseguir lucrar com o tolo ancião que gastava dinheiro tão facilmente. O prota nega calmamente a afirmação do ancião e explicou que ele só queria receber orientação caso se encontrassem novamente. O ancião riu suavemente ao ouvir as palavras dele. Ele exigiu que o garoto se lembrasse bem seu nome, pois declarou ser Yu Jin, o protetor da seita Tianhun. Ao se afastar, ele revelou seu interesse no garoto e lamentou não poder tê-lo como discípulo por causa de seu dantian quebrado. Enquanto seus olhos observavam as costas do ancião, o prota murmurou seu nome. De repente, a garrafa em sua mão brilhou dourada. Ele ficou surpreso ao ver a mudança inesperada. Enquanto ele estava em transe, uma tela apareceu diante de seus olhos, o Sistema Devorador Supremo. A exibição mudou e uma notificação apareceu. Uma pílula de coleta espiritual foi detectada. Você deseja devorá-la? Ele estava incrédulo, enquanto continuava a olhar para a tela. Foi então que um sorriso apareceu em seu rosto, pois pensou que o hack do protagonismo finalmente havia sido ativado. Ele estava satisfeito, afirmando que os céus realmente havia lhe deixado uma saída. A voz de seu primeiro tio chamando por ele foi ouvida e o trouxe de volta à realidade. Enquanto seu primeiro tio o perguntava por que ele estava distraído, ele não respondeu e, em vez disso, perguntou se havia mais alguma coisa para conversar. Seu primeiro tio pensou por um momento e explicou que havia usado vários tesouros no valor de milhões para o salvar, mas sem sucesso. No final, seu primeiro tio pediu-lhe para entregar as pílulas de coleta do espírito. Ele não estava mais destinado às artes marciais. Abaixando a cabeça, ele recusa, argumentando que tinha propósito para essas pílulas. Ao lado, outro ancião perguntou se ele planejava voltar às artes marciais com as pílulas e declarou que não seria viável. Os outros anciões afirmaram sua ingenuidade e o desencorajaram, dizendo que o remédio para um dantian quebrado estava além de sua capacidade e que ele seria atacado se ficasse com as pílulas. Sorrindo, ironicamente, ele disse que todos eram tão gentis, mas quando o ancião mostrou sua força, ninguém falou uma palavra sequer em seu auxílio, mas agora eles estavam cobiçando as pílulas. A frustração apareceu no rosto de todos os anciões por serem insultados. Tal audácia! O ancião negou as palavras dele, argumentando que as pílulas só poderiam trazer desastres e que era melhor oferecê-las à família. Os demais anciões expressaram sua posição, aguardando a resposta do patriarca. O protagonista permaneceu em silêncio. Eventualmente, seu primeiro tio expressou um suspiro cansado. Ele apoiou os anciões e convenceu o garoto a desistir das pílulas. O prota ficou em silêncio por um momento e disse que acreditava na promessa de seu tio de uma vida despreocupada e que ele estava ciente dos planos de enviá-lo para longe. Todos ouviam com expressões variadas em seu rosto. Em seguida, ele recusou o arranjo. Um protagonista não podia resignar-se a uma vida normal. Ele deixaria a família e construiria seu clã no dia seguinte. Enquanto os anciões estavam chocados quando ouviram o garoto renunciar seus laços com a família He, eles não puderam mais se conter e lançaram maldições em direção a ele. Os anciões exigiram uma punição para o ingrato prepotente. O patriarca ficou em silêncio. Depois de um tempo, ele perguntou ao garoto se ele estava determinado, deixando os rostos dos anciões perplexos. Ele confirmou sua determinação e seguiu com sua decisão. Surpreendentemente, seu primeiro tio apoiou sua escolha e pediu a ele que se cuidasse. Enquanto os anciões protestavam, o prota ficou sem palavras. À medida que a sala mergulhava no caos, o patriarca exigiu silêncio e advertiu a todos para não incomodar mais o garoto, caso contrário ele não teria misericórdia. Em seguida, o patriarca disse a ele para levar sua serva Lin-Er, pois ela era leal a ele. Enquanto a garota estava feliz por acompanhar seu jovem mestre, ele era grato pela racionalidade do seu tio. Enquanto eles caminhavam, os anciões não puderam deixar de cerrar os dentes, impotentes com raiva. Mais tarde, em um canto da mansão da família Lee, os dois estavam preparados para partir. Ela perguntou para onde os dois iriam.
Ele olhou para o horizonte e respondeu que alugaria um quarto na estalagem do Imortal Bêbado. Enquanto eles caminhavam pela rua em direção à estalagem, ela sugeriu procurar um lugar mais barato, pois o dinheiro deles só seria suficiente pela metade de um mês na estalagem do Imortal Bêbado. No entanto, ele rejeitou sua sugestão e assegurou-lhes que, mesmo depois de um mês, seria suficiente para restaurar sua cultivação. E até lá, dinheiro não seria problema. A garota fica chocada com suas palavras, e depois que ele confirmou que não seria difícil desde que tivesse as pílulas, ela finalmente se sentiu aliviada. Mais tarde, na estalagem do Imortal Bêbado, a garota disse que sairia para pegar alguma comida. Ele virou-se para olhar e confirmou que a porta estava bem fechada. Seus olhos se desviaram e seu olhar caiu sobre o pequeno frasco em suas mãos. Logo, uma energia misteriosa apareceu e se concentrou em seu redor. Ele suplicou para que o sistema não o decepcionasse enquanto segurava uma pílula. Sem hesitar, ele colocou a pílula em sua boca e a devorou. A energia foi ativada em seu corpo e um vórtice apareceu em seu peito. Logo, sutis correntes de energia espiritual foram sugadas para dentro. Na tela do sistema, ele viu o progresso e presumiu que fosse representação do seu Dantian sendo reparado. Um momento depois, a exibição estava em 95% completa. Ele pegou outra pílula e a devorou. Enquanto a energia espiritual se reunia em sua direção, uma notificação ressoou. A energia necessária para ativar o sistema está completa. A barra do progresso estava cheia e o sistema havia se ativado. Seu Dantian estava destroçado e, em vez de repará-lo, o sistema começou a devorá-lo. Ele ficou alarmado, no entanto, ele não conseguiu parar o sistema, pois este continuava a devorar seu Dantian. Logo ele sentiu uma dor insuportável, como se todos seus órgãos estivessem sido mudados de lugar. O prota caiu da cadeira e desabou no chão enquanto segurava um estômago em agonia. Ele continuou a gritar enquanto uma dor persistia. A porta se abriu e a garota entrou correndo. Vendo seu jovem mestre sofrendo, ela estava impotente e só podia assistir em aflição. Logo, seu Dantian foi completamente devorado e o sistema de devoração foi totalmente ativado. Ele se endireitou enquanto segurava o estômago com uma expressão miserável. Então, o prota percebeu algo. Ele percebeu que seu Dantian havia mudado para o sistema de devoração suprema. Ele poderia devorar tudo e transformá-lo em energia espiritual para o usuário absorver. Mais tarde naquele dia, a jovem estava radiante de alegria ao confirmar a recuperação de seu jovem mestre. Ele estava cheio de energia, e para celebrar a bênção, ela decidiu que o garçom serviria comida e bebidas para comemorar. Ela saiu apressadamente do quarto para preparar tudo. Sozinho, o prota estava sorrindo. Ele olhou para as mãos enquanto pensava em seu sistema de devoração. Logo, uma aura mágica surgiu em seu corpo e ele estava em um lugar mágico onde o sistema de devoração suprema apareceu diante dele. O prota percebeu que ter um sistema que devorava tudo e o transformava em energia espiritual para absorver era mais fácil que cultivar. A exibição mudou e mostrou artes marciais, linhagens sanguíneas e artes divinas. O prota decidiu verificar artes marciais primeiro. Em seguida, a exibição apresentou as artes marciais. As 5 escolhas eram técnica da espada Gali, punhos rugidores do tigre, a descida do ganso selvagem, o dedo indestrutível e a palma de areia negra. Ele ficou maravilhado e imediatamente escolheu os punhos rugidos do tigre para experimentar. No entanto, ocorreu um erro. Ele não conseguia aprender as artes devido à falta de pontos de devoração. Com um leve desapontamento, ele perguntou como obter os pontos. O sistema respondeu que ele poderia obter os pontos devorando itens preciosos. Olhando apressadamente ao redor, no canto, ele viu um vaso requintado. Ele acreditava que o vaso era suficientemente valioso. Tentando devorar o item, ocorreu um erro. A postura dele estava imprecisa e ele não conseguia devorar o vaso. O suor escorria por seu rosto enquanto ele pensava em engolir o vaso. Ele não pôde deixar de hesitar por um momento, e eventualmente levou o vaso à boca, já que estava sozinho e poderia fazer papel de bobo. Logo ocorreu uma mudança. O vaso flutuava no ar e começava a encolher, então o pequeno vaso diminuiu até poder caber em sua boca. Após engolir o vaso, o sistema notificou que o item era uma peça sem valor e nenhum ponto foi obtido. Irado, ele xingou o sistema por ser uma fraude. No entanto, o sistema o lembrou que apenas itens preciosos o concederia pontos. Dessa vez, o prota assumiu que os itens preciosos deveriam ser materiais naturais ou recursos de cultivo de alto valor. Ele pensou nas montanhas Linhu e decidiu explorá-las no futuro. Enquanto pensava em como parecia estúpido engolir as coisas, o sistema sugeriu adquirir a habilidade mão devoradora para devorar instantaneamente os itens que ele tocasse com ambas as mãos. Enquanto ele estava absorto em pensamentos, ele ouviu uma comoção.
O prota se aproximou da janela e deu uma olhada lá fora. No andar de baixo, sua serva estava sendo importunada por uma serva de outro jovem mestre. Ele ficou enfurecido ao ver isso. A serva continuou insultando a garota, dizendo que ela iria desfigurar seu rosto por seduzir homens à torta e à direita. No entanto, um chute acertou o rosto dela. O protagonista apareceu e mandou a serva voando. A jovem ficou muito feliz ao ver seu jovem mestre chegando. Ele a consolou e declarando que resolveria tudo por ela. Com lágrimas nos olhos, a garota concordou com seu jovem mestre. Dessa vez, o homem que ficou em silêncio o tempo todo soltou um som de desprezo. Ele disse que não esperava que Ren Xuan, o maior gênio da cidade de Lianhun, estivesse vivo. O prota imediatamente reconheceu o homem. Era o mesmo homem que assassinou Ren Xuan. Chen Song disse que era uma pena que a família He sacrificasse uma fortuna de recursos para o salvar, para no fim ele ficar aleijado. O prota respondeu calmamente que Chen Song merecia morrer 10.000 vezes por conspirar para matá-lo e intimidar sua serva. Chen Song riu como se tivesse ouvido a melhor piada de todas. Ele questionou sobre como poderia ser morto por um aleijado e disse que havia o derrotado num duelo, o espancando até deixá-lo aleijado. O prota perguntou como poderia ser chamado de duelo quando ele e seu irmão o atraíram no meio da noite e o atacaram furtivamente. Raiva surgiu em seu rosto enquanto declarava que Chen Song pagaria pelo que fez. O figurante então concorda felizmente com o prota, acreditando que ele estava finalmente cansado de viver. Sua aura irrompeu e avançou em direção ao prota sem hesitação. Punhos estrondosos, Chen Song voou pelos céus e disse que iria conceder o desejo de morte dele. Por outro lado, o prota permaneceu impassível e bloqueou o punho de Chen Song com facilidade usando apenas uma mão. Chen Song ficou chocado, seu punho não conseguiria avançar mais. Debochando, o prota comentou que os punhos estrondosos não era nada impressionante. Ele apertou ainda mais os punhos do cara. Com um estalo, o braço dele foi torcido com facilidade. Chen Song ficou com os olhos vermelhos, incapaz de acreditar que o prota ainda conseguia usar os punhos penetrantes mesmo depois de ter sua cultivação prejudicada. Enquanto o grito de Chen Song ecoava pelo ambiente, seu braço foi torcido novamente. O prota soltou a mão dele, que estava distorcida e irreconhecível. Olhando para ele de cima, ele disse que estava cheio de gratidão pelos dois irmãos, pois ele renasceu graças a eles. O figurante rastejava pelo chão enquanto amaldiçoava a família He por espalhar notícias falsas sobre a situação dele ser um aleijado. Ao ver o rosto miserável dele, o prota estava preparado para matá-lo. Chen Song começou a suar e riu ironicamente, desafiando-o a fazer. Sua morte provocaria uma guerra entre as duas famílias e a mais fraca das 4 famílias da cidade, a família He, seria enterrada junto com ele. Ouvindo suas palavras, o prota hesitou. Vendo o silêncio, Chen Song afirmou ainda mais que a família Hu, que governava a cidade, não ficaria de braços cruzados caso uma guerra entre as famílias eclodissem. O prota se mergulha em pensamentos profundos, pois percebeu que uma guerra não lhe daria benefícios nem ele nem a família He, e precisava deixar Chen Song vivo por mais um pouco de tempo. Ele se fortaleceria com a ajuda do sistema devorador e depois cuidaria dele. No chão, Chen Song finalmente viu sua chance e, sem hesitar, ele avança em direção a Ren Xuan com sua adaga. O prota age assim que a adaga se aproxima. Com um chute, ele fez a adaga voar das mãos do cara. A serva dele soltou um grito ao ver a adaga cair no chão. Ela não conseguia acreditar que seu jovem mestre havia sido derrotado facilmente. Chen Song estava cheio de medo quando olhou para os dedos quebrados em sua mão. Crueldade surgiu no rosto do prota. Ele não podia matar Chen Song, mas poderia o aleijar. Sem hesitar, ele levanta seu pé. Seu chute acertou o rosto do cara, fazendo-o voar a alguns metros de distância. Com um baque, o cara caiu no chão. O prota não hesitou e avançou. Sentindo a chegada dele, Chen Song gritou em desespero. Outro chute novamente o fez voar no ar. O prota sorriu satisfeito, mas isso não era o suficiente. Ele se aproximou ao lado do cara e golpeou novamente. Chen Song deslizou pelo chão e ficou imóvel. Desta vez, a raiva do prota diminuiu um pouco, e um sorriso de satisfação apareceu em seu rosto. Ele se aproximou de Chen Song e deu-lhe outro chute inofensivo. Enquanto se afastava, ele lembrou Chen Song de que não deve-se tentar o mesmo ataque sorrateiro 2 vezes. No local onde os espectadores se reuniram, o prota se aproximou de sua serva para perguntar sobre sua situação. Desconhecido por eles, um servo da família He que viu a luta decidiu relatar o mais rápido possível ao patriarca que o jovem mestre da sua família havia recuperado sua cultivação. Na residência dos Chen, Chen Song incapacitado estava deitado em sua cama. O Dr. Liu estava verificando seu pulso.
Shen Xiang, o patriarca da família, perguntou sobre a situação dele. Dr. Liu informou que os ossos quebrados de seus braços haviam sido conectados, e ele só precisava se recuperar por vários meses. No entanto, Shen Song não deveria mais praticar artes marciais após se recuperar. Shen Feng não conseguia aceitar que seu irmão havia se tornado um aleijado. Dr. Liu explicou a eles que os meridianos dos braços do cara haviam sido destruídos, então conseguir movê-los novamente já era uma bênção. E para que ele pudesse praticar artes marciais novamente, ele teria que encontrar as ervas da separação de jade sanguíneo para remodelar seus meridianos. No entanto, medicamentos espirituais como esses eram raros e valiosos. Shen Feng só podia amaldiçoar o prota por ser implacável. No entanto, o patriarca disse a Shen Feng para não perder as esperanças, já que nas montanhas Lianhun continham muitos medicamentos espirituais. Então, o instruiu a ir rapidamente às montanhas de Liun para encontrar a erva da separação de jade sanguíneo, mas o lembrou de não adentrar muito na montanha por ser perigoso. Sem hesitar, Shen Feng concordou. O patriarca então instruiu a Shen Yun a ir com alguém e capturar o prota, especificamente instruindo a trazê-lo vivo para que ele o pudesse torturar. Shen Yun sorriu e murmurou que já era a hora de ensinar uma lição àquele bastardo. Depois de um momento, as pessoas se dispersaram e imediatamente se prepararam para a tarefa dada a eles. Quando o patriarca foi o único a ficar no quarto, ele disse que parecia ser a hora de falar com a família Hun, pois a família He tinha que desaparecer. Nos arredores da montanha, o prota estava caminhando na floresta quando um javari aparece e investe contra ele. Ele vira a cabeça imediatamente, dando um salto para desviar do ataque do javali. Enquanto isso, na residência do imortal bêbado, sua serva olhava pela janela do prédio alugado, esperando seu jovem mestre voltar em segurança. Antes que ele partisse, ela até tentou o acompanhar. No entanto, ele disse que desde que havia recuperado sua cultivação, ele encontraria uma maneira de melhorar suas artes marciais rapidamente. Seria inconveniente se ela fosse junto. Ele estava preocupado que a família Shen viesse se vingar, já que ele incapacitou Shen Song. Ele tinha medo de que isso envolvesse a garota, então a instruiu para não sair nos próximos dias e ela o assegurou-lhe que cuidaria de si mesmo. De volta à montanha, os pássaros estavam voando ao serem perturbados pelas ações do javali. O prota pousou depois do salto, aliviado por ter conseguido desviar rápido o suficiente. O javali era um animal demoníaco de segunda classe. Ele investiu contra o prota mais uma vez e ficou animado por o javali ser burro e fazer isso novamente. Ele planejava experimentar um golpe novo com ele. Quando o javali estava próximo o suficiente, ele deu um passo de lado para desviar da investida do javali e segurou sua juba com a mão esquerda e preparou o punho direito para um soco. Sua mão brilhou e então ele socou a cabeça do javali verde. O javali tossiu sangue e morreu. Ele acabou de entrar na montanha e já havia um animal demoníaco de segunda classe, então decidiu ser mais cuidadoso. Ele acreditava que um animal demoníaco de terceira classe talvez não seria um grande problema para ele, já que ele lidou rapidamente com um animal demoníaco de segunda classe. O prota estava prestes a ir embora quando parou. Ele se perguntou se poderia usar o sistema para devorar o cadáver, já que o sistema deveria ser capaz de consumir todas as coisas. Uma vez que ele não teria indigestão de qualquer maneira, ele decidiu apenas tentar. Ele se aproximou do cadáver, abriu a boca como se estivesse prestes a comê-lo. O sistema de devorar foi ativado e o cadáver do javali verde se encolheu e foi devorado. Uma tela apareceu dizendo que ele devorou o cadáver de um animal demoníaco de segunda classe, um javali verde, e sua força espiritual aumentou em 20 pontos. O prota ficou alegre. Ele tinha determinado que o sistema não o enganou. Se ele sair em uma matança desenfreada, também poderia melhorar sua cultivação. Momentos depois, sons de bestas escaparam da montanha. O prota estava socando, chutando e explodindo bestas que devoravam depois. Besta demoníaca de segunda classe, leopardo negro, poder espiritual aumentado em 20. Besta demoníaca de terceira classe, lobo de presas, poder espiritual aumentado em 30. Besta demoníaca de terceira classe, ave estampada, poder espiritual aumentado em 30. Assim, ele continuou sua matança. Mais tarde naquele dia, a lua cheia substituiu o sol. Diante de uma fogueira, um pedaço de carne ainda estava sendo cozido, enquanto ele se sentava apoiando contra uma besta demoníaca, comendo um pedaço de carne e olhando para a tela de seu sistema de devoração. Existem 10 graus de artes marciais. Cada estágio aumenta a força dele em 50 quilos. Agora ele tem um poder de 300 quilos em um soco. Matar bestas demoníacas abaixo da 4ª categoria não era um desafio para ele. Ele decidiu caçar bestas de 4ª categoria quando o sol nascesse.
Ele então acredita que ficar no topo de uma árvore seria mais seguro. Apagando o fogo, ele pula em direção a um galho de uma árvore alta, para descansar durante a noite, e usou uma folha para cobrir seu rosto. Nesse momento, as folhas de uma árvore se mexem e algo rastejava pelo chão. Ele acordou e notou os movimentos. Então sorriu e supôs que algo grande estava chegando. Então foi isso, minha gente. Se gostaram dessa obra, deixa um like e comenta para a parte 2. Se for novo aqui, seja bem-vindo e se inscreve. Lembrando que você pode apoiar o canal com R$ 5 se tornando um membro e eu agradeceria muito. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês em breve. Até lá. Fiquem bem. Falou, falou e falou!